Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Nós estamos estudando Doutrina e Convênio, sessão 121. Nós estudamos até o versículo 25. Hoje a gente vai do 26 em diante aqui, mas não vai dar para terminar a sessão hoje, porque tem muita coisa que nós devemos compreender aqui, né? E se eu ensinar correndo, às vezes até eu não fico feliz de ensinar correndo e perder muita coisa. Tá bom? Então vamos com calma aqui, a gente estuda um pouco hoje e um pouco amanhã e a gente finaliza essa sessão aqui. Bom, Doutrina e Convênio, então, sessão 121, o versículo 26 em diante aqui, o Senhor vai prometer revelações, tá bom? Aos membros, aqueles que perseverarem, que permanecerem valentes no testemunho de Deus, esses vão receber revelações incríveis. Tá bom? Olha aqui o que diz o versículo 26. Deus vos dará conhecimento por seu Santo Espírito, sim, pelo indescritível dom do Espírito Santo. Conhecimento esse que não foi revelado desde a fundação do mundo até agora. Bom, Joseph Smith, né, ele sabia que a verdadeira experiência, ela vem realmente da revelação, né? E o verdadeiro conhecimento também não vem somente dos livros, mas por meio de revelação. Por isso que a revelação ela é tão importante. Aqui o Senhor promete dar essa revelação por meio do Espírito Santo. Aliás, revelações, conforme foi colocada, nunca antes que houve, né? Tanta revelação como nós temos em nossos dias. A gente vê, inclusive, dentro das próprias Escrituras, uma fome da palavra de Deus. Tá bom? Nós vemos lá em Amós, capítulo 8, versículo 11 e 12, dizendo assim, ó: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, que enviarei fome sobre a terra, né? Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E irão errantes de um mar a outro mar, do norte ao oriente, correrão por toda a parte buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Esse aqui é conhecido como uma época de trevas mesmo, na qual não tem um profeta de Deus na terra para revelar a palavra dele. Veja que nós estamos vivendo num tempo, né, e nós temos profetas, apóstolos, e eles percorrem todo o mundo. A mensagem deles percorre por meio da tecnologia também, percorre por todo o mundo. Então hoje nós vivemos num tempo maravilhoso, que os céus estão abertos, né? Essa mensagem ela fala dos céus abertos para que nós possamos conhecer as verdades de Deus. Bom, eu já compartilhei com vocês aqui o contexto histórico, né, de Doutrina e Convênio 121, 122, 123, que é uma carta que Joseph Smith escreve com 30 páginas, tá bom? E nem toda a parte da carta virou as sessões aqui de Doutrina e Convênio, tá bom? E aí eu gostaria, esse versículo 21 aqui, essa promessa dessas grandes revelações, ela tem algo, na carta pelo menos, ela tem algumas implicações, algumas condições para que nós possamos receber essas grandes revelações, tá bom? Então eu gostaria de colocar aqui essas condições que está escrito na carta, mas que não entrou aqui em Doutrina e Convênio, tá bom? Só mencionar algumas delas aqui. Aqui ele fala, na carta diz, né, que nós sejamos pacientes com aqueles que se sentem menos dignos do que outros, tá bom? Então, ser paciente com aqueles que se sentem menos dignos que outros, isso inclui nós mesmos, né? Às vezes a gente fica se comparando com outras pessoas e se sente menor do que outras pessoas ali. Aqui também fala sobre que deveria, entre os membros da igreja, existir uma reforma, tá bom? Desde do jovem até o velho, e ele vai citando todas as pessoas aqui na carta, né? Escravos, livres, ele cita todos, para que todos tenham essa reforma e se tornem como criancinhas, tá bom? Com o coração puro, sem maldade, esse que é o ponto aqui. E aí também ele cita aqui sobre exercitar uma fé, né, uma oração fervorosa ao Senhor, diante de Deus. E uma fé diante de Deus constante, tá bom? E a carta também fala de permanecer nisso até chegarmos na presença de Deus. Ou seja, perseverar até o fim, tá bom? Então são partes da carta que não entrou aqui. Vamos continuar aqui.
Já que o Senhor falou desses grandes revelações que nos seriam dadas, essa é uma época que nós estamos vivendo que os profetas da antiguidade, eles vislumbraram nossa época e desejaram viver em nossa época por causa dessa plenitude, por causa dessa facilidade em termos acesso à palavra de Deus, né? A gente consegue por meio do celular, o aplicativo, a gente tem muito da palavra de Deus. Mas o mais importante aqui é a revelação diretamente do Espírito Santo. Bom, mesmo lendo as Escrituras, a gente sente assim a presença do Senhor e podemos receber coisas a mais, direção a mais para a nossa vida. Então, vou continuar lendo aqui o versículo 27, que justamente fala sobre isso, né? Que aqueles que eram do passado desejaram e viram essa época, desejaram viver nessa época, profetizaram sobre essa época. Versículo 27 e o 28 diz assim, ó: o qual nossos antepassados aguardaram com ansiedade que se revelasse nos últimos tempos, que lhe foi indicado pelos anjos, como estando reservado para a plenitude de sua glória. Um tempo futuro, no qual nada será retido. Se há um Deus, ou muitos deuses, eles serão manifestados. Então veja que, por meio de anjos e revelação de Deus, os antigos, as pessoas do passado, as pessoas do passado, eles desejaram viver na nossa época para receber tanta luz, tanta revelação. Uma época em que todas as coisas nos seriam reveladas, e estão sendo reveladas, tá bom? Acesso fácil, né, às palavras de Deus, como nós temos aqui. Tudo isso, né, é revelado para nós, né? De acordo com a mente que nós podemos suportar. Na verdade, Deus ele está preparando a nossa mente para podermos receber tanta luz, né, e verdade que Ele tem para nos dar, que se nós recebêssemos agora, nós não compreenderíamos. Então, na verdade, o Senhor primeiro está preparando o nosso coração, nossa mente, para receber todas essas verdades, apesar de muitas coisas que nós já temos. Continua aqui o versículo 29. Todos os tronos, domínios, são as coisas que seriam reveladas a nós para que nós possamos compreender. Todos os tronos, domínios, principados, poderes serão revelados, concedido a todos que tivessem perseverado valentemente por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Então aqui ele promete aos fiéis que herdarão reinos da eternidade, tá bom? Aqui é similar, né, ao que Paulo ensina lá em Efésios, capítulo 1, versículo 21, mostrando que o Evangelho não é apenas salvação, mas exaltação. O Senhor não quer apenas nos salvar, mas Ele quer que nós nos tornemos semelhante a Ele. Esse que é um ponto bem profundo, né, das revelações modernas, que fica muito mais claro isso e evidente para nós. Aqui, então, versículo 30 e o 31 diz assim: e também se existem muitos limites determinados para os céus, ou para os mares, ou para a terra seca, ou para o sol, a lua ou as estrelas. Todos os tempos e suas revoluções, todos os dias, meses, anos designados, todos os dias de seus dias, meses e anos, e todas as suas glórias. Leis e tempos determinados serão revelados nos dias da dispensação da plenitude do tempo. Então aqui Deus, né, ele mostra que todas as coisas têm uma ordem, que ele orquestra todas essas coisas, estrela, todas as coisas é ordenada por Deus, que não é um caos, né, o cosmo não é um caos, né, na verdade é tudo orquestrado pelo próprio Senhor. A gente consegue ver isso aqui, e tudo isso, né, nos será revelado, né, na nossa dispensação aqui. Então, o conhecimento de Deus também não se limita apenas à religião, à teologia que nós ensinamos, tá bom? Ela expande para o universo. Na verdade, a ciência e as escrituras, elas devem andar de mão dada, um complementa o um. Um explica como, né? A ciência, normalmente, ele busca a razão de como sucedeu. Mas as escrituras, elas explicam o porquê
essas coisas acontecerem, o propósito da Terra, nós estarmos aqui, então é fantástico, essas coisas se complementam, né? Durante anos e anos ficam colocando aí ciência versus religião. Não, os dois andam de mão dada, tá bom? O versículo 32, para nós finalizarmos o estudo de hoje. Por que eu vou parar no 32? Porque a partir do 33 vai começar falando ali sobre muitos são chamados, poucos escolhidos. E aí, então, é uma parte profunda também que eu não quero falar tão rápido, vai demandar um pouquinho de tempo, tá bom? Então, vamos aqui para o versículo 32 e a gente para por hoje. De acordo com o que determinado, no meio do conselho eterno, Deus e todos os outros deuses, antes que este mundo existisse, que seria reservado para o seu cumprimento e fim. Tudo quando todos os homens entrar na sua presença eterna e seu descanso imortal. Então aqui a gente vê um vislumbre sagrado, né, do conselho no céu que Deus está falando, né? Na nossa vida pré-mortal, antes de nós existirmos aqui, houve esse conselho. Então todas essas coisas são ordenadas. Tudo isso vai ser nos revelado com mais detalhe, como que essa terra foi formada, todas as coisas, um propósito maior, né? O Senhor revela para nós o propósito o propósito da vida, né? Por que estamos aqui, para onde vamos, tá bom? Então o Senhor explica essas coisas para nós por meio do Evangelho, mas a gente vai ter um conhecimento muito mais amplo, tá bom? De como isso tudo funciona, como organizar todas essas coisas, tá bom? Então, na verdade, aqueles que se permanecerem fiéis, eles vão, na verdade, participar nesses conselhos com Deus, né? Nas próximas eternidades aí para frente, tá bom? Aqui, deixa eu ver se dá para ler o 33. Dá para ler o 33. Aí a gente finaliza, porque é no 34 que começa a falar ali sobre muitos são chamados e poucos escolhidos, que eu vou deixar para amanhã. Então o versículo 33 diz assim: até quando podem as águas correntes permanecer impuras? Bom, aqui eu já vou lendo e explicando, né? As águas permanecer impuras aqui, a gente pode imaginar um lago, né, que recebe água de uma cachoeira, uma água cristalina ali. No dia de chuva, de grande água que vem trazendo pau, vem trazendo sujeira, a água não fica cristalina, né? E o Senhor está falando, até quando essas águas vão permanecer impuras, né? Na verdade, na carta que Joseph Smith, ele escreveu, né, que formou aí Doutrina e Convênio 121, 122, 123, dá a entender que essas águas impuras, elas são iniquidades, que é o que mostra aqui, né, sujeira, impureza, mas lá mostra que essas águas impuras seria ignorância, né, também seria superstição, que alguns membros tinham, e também o fanatismo, tá bom? Então, isso seria as águas impuras citadas ali pelo profeta Joseph Smith. E também nessa carta, né, uma parte que não entra aqui na parte das revelações, fala de conselho de anjos, tá bom? Vendo como ele pode ajudar as pessoas, né? Nós não sabemos até quando Deus permite a intervenção, a ajuda. Então eles fazem conselho também para ajudar cada pessoa. E ali nessa época, os membros da igreja estavam sofrendo muito. Então, nessa carta cita, né, esse conselho dos anjos aqui, como eles podiam ajudar as pessoas ali em seus sofrimentos, tá bom? O que eles poderiam fazer. Bom, voltando aqui diretamente para a revelação, então vou começar de novo já explicando, né? Até quando podem as águas correntes permanecer impuras, né? Até quando a gente vai continuar no pecado, né? Da ignorância, essas coisas. Que poder deterá o céu? Aqui é importante, né? Que poder vai deter o céu? Nenhum. Nada vai deter essas revelações que Deus nos dá. Nós temos profetas, apóstolos, revelação pessoal com Deus. Que poder deterá os céus? Seria tão inútil o homem estender o seu braço e o débil para deter o rio Missouri em seu curso
e fazer-o ir correnteza acima, como seria impedir o Todo-Poderoso de derramar conhecimento do céu sobre a cabeça do santo dos últimos dias. Eu acho linda aqui essa parte, né? Ele explica com o contexto da época ali, tinha o rio Missouri, que é grande, né? Imponente ali, e como que alguém com o seu braço vai fazer o rio voltar para cima, né? Não dá, não tem como. Igual ele está falando, ele compara isso com as revelações. É inútil alguém tentar impedir as revelações de chegar a nós obtermos esse conhecimento. E uma prova disso é a própria revelação aí, Doutrina e Convênio 121, 122, 123, que são incríveis. São revelações incríveis que nós estamos estudando e que foram recebidas dentro da prisão, enquanto Joseph Smith estava dentro de uma cela na prisão, com condições ali que qualquer direitos humano, né, faria derrubar aquela prisão ali na hora, né? As condições eram precárias, fética, muito, muito horrível, tá bom? Então, veja que nem Joseph Smith, preso na prisão, impediu que Deus desse conhecimento aos membros da igreja, desse revelação aos membros da igreja. Eu tenho certeza que fora da prisão, os líderes, apóstolos e outros líderes que tinham também, receberam revelação e foram conduzindo os membros para outra parte da terra, né? No caso, para Illinois, tá bom? Então, é essa mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.